Eu vou usar o microfone, acho que eu falo um pouco baixo, mas tá alto? Não, tá bom. Meu nome é Elber, eu tenho 34 anos. Por que eu falo minha idade? Porque tem gente que acha que sou mais velho, por causa do cabelo branco. Então, eu tenho 34 anos. Estou casado com a Daniele há 7 anos. Nós nos casamos em 2010. E é um prazer imenso conhecer esse grupo de pessoas que se reúnem para louvar e adorar o nome de Deus. É um prazer muito grande. Eu estou no grupo Sândalo desde 2005. E nesse tempo para cá, o grupo, que já tem 43 anos, tem trabalhado muito, incessantemente, para anunciar a breve volta de Jesus. E pode ter certeza que para o grupo também é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. O grupo não é apenas 6 pessoas, 6 componentes, tem outros componentes que não puderam vir. Uma próxima oportunidade, 6 cantam, 6 assistem, depois outros 6 cantam, para não ocupar muito espaço aqui. Meus amigos, existe um verso na Bíblia, Deuteronômio 5:29. Eu demorei muito para entender esse verso. De tanto ler o livro de Deuteronômio, principalmente o verso 29 do capítulo 5, eu decorei na Nova Versão Internacional, é a versão que eu mais gosto. Alguém, se quiser abrir, pode ficar à vontade. Deuteronômio 5:29. E esse verso diz assim: é um desejo de Deus. É um desejo de Deus. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente usa uma expressão que é assim: quem dera. Não é isso? Quando eu quero muito uma coisa. Quando eu conheci minha esposa em Angra dos Reis, aliás, a Dani estava conversando com a Alice sobre isso hoje de manhã, vindo para cá. E quando eu vi a Dani pela primeira vez, eu, que não sou um homem tão atraente, uso 10 graus de hipermetropia, né? Podem notar pelo meu óculos. Eu olhei assim para ela e falei assim: quem dera. Quem dera se eu tivesse essa oportunidade, Deus me concedesse esse milagre, de pelo menos dar um beijinho nela. Né? Nós estamos casados há 7 anos. Já deu um beijo? Já deu beijo. Alguns. Né? E Deus, é incrível que no verso 29 do capítulo 5, ele usa a mesma expressão que eu usei quando eu conheci a Dani, o que eu uso às vezes quando eu quero muito uma coisa. Bem, eu ainda, devido ao trabalho e tal, aos estudos também e tal, eu tenho priorizado algumas coisas. Atualmente eu ainda não tenho carro. Mas quando eu vejo um carro bonito, a minha esposa sabe qual que eu gosto, e é preocupante, porque... não sei. Mas quando eu vejo às vezes um carro assim muito bonito, eu também uso essa expressão. Principalmente quando eu estou dentro do ônibus lotado. Quem dera se eu estivesse ali. Irmãos, Deus usa a mesma expressão. Ele fala assim, verso 29. A versão que eu tenho é a Nova Versão Internacional. Talvez aí seja revista, né? João Ferreira, revista atualizada. Mas começa com quem dera também. Né? Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Fico imaginando Deus olhando para a minha vida e falando assim: olha, quem dera se o Elber me temesse de verdade e gostasse de guardar em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a ele, para que bem lhe fosse a ele e a seus filhos para sempre. Ainda não tenho filhos. Mas por que eu demorei para entender esse verso? Porque quando eu li a primeira vez, eu ainda era adolescente e não estava em uma época muito boa da minha vida. Meu pai estava desempregado, a gente estava passando algumas necessidades em casa, e eu olhava para minha família, uma família cristã,
que sempre nos ensinou e nos educou nos caminhos certos de Deus. E eu pensava, por que isso está acontecendo se Deus acabou de falar que se a gente for fiel e tal, tudo vai muito bem na nossa vida. Foi difícil entender isso. Agora talvez você possa pensar que literalmente tudo vai muito bem nesse mundo aqui. Isso não é verdade. Foi difícil entender isso. Não é verdade. Agora, não é difícil entender uma coisa. Ah, tá. E eu só entendi esse verso de verdade, lembrei agora. Só entendi esse verso de verdade no acampamento do Clube de Desbravadores. Eu fui desbravador até meus 18 anos, de 8 aos 18 anos. Eu gostava muito de acampar. Oi. Ah, sim. Clube de Desbravadores, eu achei que vocês conhecem mais. Tudo bem. Quem não conhece, é o seguinte. Já ouviram falar em escoteiros, né? Aquele grupo de rapaziada, de jovens. A Igreja Adventista possui o Clube dos Desbravadores. São adolescentes, jovens dos 10 aos 16 anos, e eles frequentam esse clube. Normalmente a reunião acontece aos domingos, aos sábados também, em algumas igrejas. E no Clube dos Desbravadores os jovens aprendem diversas coisas da natureza, aprendem a arte cívica também do nosso país. Nós acampamos, nós aprendemos Ordem Unida, aprendemos também a louvar e adorar a Deus que criou todas as coisas. Se você tem um adolescente em casa ou conhece algum que esteja de bobeira, procure o Clube dos Desbravadores. Agora eu não sei onde tem um clube aqui perto, né? Mas depois o Isaac vai dar as coordenadas. E aconteceu que eu estava acampando lá em Mazomba, perto de Itaguaí, e a gente foi fazer uma trilha noturna. A gente saía 10 horas da noite, o nosso diretor, ele já colocava algumas pistas na floresta, e a gente saía em grupo com uma bússola, e ele ia indicando o local que a gente tinha que ir, e quando a gente achasse a primeira pista, a gente ia ter que ir sozinho, para achar as outras pistas. Enfim, isso tudo de noite, sem lanterna. A lanterna era só para olhar a bússola. E de repente, começou uma tempestade no meio da floresta. E muita chuva, muita chuva. E só tinha adolescente. O nosso diretor estava sozinho com a gente. Eu percebi no olhar dele a preocupação. Mas na época eu fiquei muito tranquilo, porque eu confiava muito nele. Até hoje eu ainda tenho um respeito muito grande pelo Paulinho. E ele sabe muito, muito de arte de acampar, de natureza. Parece que ele não se perde em lugar nenhum. E lá, nessa noite, eu percebi que ele estava um pouco preocupado. Mas para mim era uma diversão. Porque eu sabia que no final ia acabar tudo bem, porque o Paulinho sempre dava um jeito. Ele sempre dava um jeito, e realmente ele deu um jeito. Depois, no outro dia, ele falou, olha, aquela noite eu fiquei muito preocupado. Eu achei que a gente não fosse conseguir sair daquele mato lá. Porque quando começou a relampear, a trovejar, a cair chuva, caiu muita água, eu me perdi. Eu fiquei desesperado, me perdi. Mas graças a Deus eu tirei vocês de lá. Por que eu entendi o verso 29 de Deuteronômio 5? Porque Deus, Ele nos conduz nesse mundo. Deus, Ele nos guia nesse mundo de tempestade, de lama, de incerteza. Então, quando Ele fala, quem dera que eles guardassem os mandamentos, que me temessem, é porque eu vou guiar a vida deles até o fim. Pode vir tempestade, pode vir lama, pode vir doença, pode vir desemprego, eles serão felizes para sempre. Eu quero fazer 4 perguntas para vocês. Vocês podem responder, tá bom? 4 perguntas. As 3 primeiras vocês podem responder. A 4ª não precisa responder. Responda para você mesmo, tá bom? Primeira pergunta. Qual foi a última vez que você chorou e por quê? Qual foi a última vez que você chorou? E por que você chorou? Às vezes para o homem é difícil de falar que chorou, né? Alguns homens. Mulher não tem tantos problemas, então vocês podem falar. Se alguém quiser falar aqui, a última vez que chorou e por quê? Tem alguém rindo ali, acho que... Fala aí então.
Foi agora. Agora. Eu qual não... o motivo? Se quiser falar, pode falar. Porque aquela minha sobrinha linda, essa garotinha Thaís. que está sentada aí, fofa, Thaís, ela vai casar e vai morar fora do Brasil. Que eu beleza. chorei. Não, mas ele que vai, ela vai ficar. Tem que chorar de alegria. Ela vai para outro país e aí Ela já tá com saudade. vai ser muito bom para ela, mas a saudade fica, né? Com certeza. E hoje eu chorei por isso. Eu tenho certeza que o grupo Sândalo vai chorar também, Thaís. E Yuri, quando vocês forem. A gente também, mas a gente vai receber vocês lá mais tarde. Vamos sim. Ótimo, né? Eu chorei, eu não lembro bem a última vez que eu chorei. Talvez eu tenha chorado vendo algum filme. A última vez. Não lembro, não. Acho que a gente viu algum filme dramático e tal. Mas pensa bem, qual foi a última vez que você chorou? Não precisa falar. Pensou? E por que você chorou? Pensou nisso aí, na resposta? Eu tenho uma coisa, porque eu estou fazendo tratamento, então eu não estou chorando muito, né? Porque eu estava chorando demais. Devido ao fato de eu ter perdido meu pai, perdi minha mãe, muitas perdas em pouco tempo. Só que ontem, ao ver um comercial no YouTube, eles chegavam, os pais e os filhos diziam que iam ser selecionados para alguma coisa, eles ficavam numa sala, tiravam o celular e eles começavam a brincar. E depois levavam eles para a sala para mostrar qual era o teste, né? Na verdade o teste já havia sido passado, que era o contato, né, que se perdeu. Então aquilo me deixou muito emocionada, porque hoje nós vemos pais que não têm tempo para os filhos, né? Então, assim, eu fiquei muito emocionada porque eu chorei. Eu choro sempre quando meus cunhados vão lá em casa. Você sabe por quê? Porque a gente vai lá e tenta tirar a Sandra de lá. Olha, eu chorei e até hoje eu conto para as pessoas e eu vejo o Paulo Sérgio e eu chorei pelo grande milagre que Deus fez na vida dele, da cura dele. Quando eu chego aqui, que eu olho e vi tanta certeza no coração desse homem que vocês estão vendo, que em nenhum momento da vida dele ele fez isso de dúvida, que Deus curou ele. Muitos aqui orando e dizendo assim, talvez, mas esse coração desse homem dizia assim, eu estou curado. E eu chorei. A Sandra quer fazer tudo pela certeza que Deus curou ele e ele creu nisso. Isso para mim foi assim, até hoje, isso é um exemplo para mim aqui dentro, da minha própria vida. Que eu digo assim, Deus te curou o Serginho, eu tenho certeza que tudo vai dar certo na minha vida. Amém. Eu choro muito quando eu tenho que editar o Isaac e o Sérgio no sábado, fazendo as brincadeiras. Eu choro muito. De choro, né? Choro de alegria. Mais alguém? Tem que editar de novo. Com certeza. Segunda pergunta. Eu tenho certeza que todos pensaram na resposta da primeira, né? Qual foi a última vez que você chorou e por quê? Segunda pergunta. Pensa bem aí. O que você gostaria de mudar? Essa é um pouco mais íntima, mas pode falar se quiser também. O que você gostaria de mudar na sua personalidade? O que você gostaria que mudasse na sua personalidade? Eu, por exemplo, vou confessar uma coisa para vocês. Até hoje, eu estou no grupo Sândalo desde 2005, né? 2017, 12 anos, praticamente. E até hoje, para mim, é muito difícil falar em público. Tipo assim, falar agora aqui, estar aqui em pé falando. Ser o centro das atenções, porque eu sei que está todo mundo me olhando agora. E atualmente eu estou estudando, fazendo um mestrado, e é muito complicado para mim, porque toda semana eu tenho que fazer uma apresentação para a turma, tenho que falar para os professores. Semana que vem agora eu tenho uma apresentação para fazer também, e eu já fico suando antecipadamente. Então, para mim, eu gostaria muito de mudar isso, eu peço a Deus constantemente, talvez já esteja mudando isso em mim. Mas é um defeito meu de personalidade que eu gostaria que mudasse, ficasse mais à vontade para falar com as pessoas. Alguém?
Eu queria ser mais pacífica. Quem conhece o Luana? Imagina. Não é de detalhes, tá bom. O que você gostaria de mudar na sua personalidade? Se pudesse mudar do agora. Pensou? Caraca, velho, fiquei até com medo. Ela falou o quê? Eu não ouvi. Não posso falar. Ah, tá, não pode falar, tá bom. Tudo bem então, essas duas perguntas. Qual foi a última vez que você chorou? Por quê? O que você gostaria de mudar na sua personalidade? Terceira pergunta. O que nessa semana na semana que vai começar, o que mais te preocupa nessa semana que vai começar? Eu já falei aqui, né, de uma apresentação que eu tenho que fazer. É o que mais me preocupa nessa semana. Hoje eu procuro não pensar nisso, hoje. Mas conviver aqui ficar aqui com os irmãos, tal, numa boa, com meu Deus também, entregar nas mãos dele. Mas nessa semana, que vai começar a partir de amanhã, domingo, primeiro dia da semana, o que mais te preocupa? Alguém? A minha dieta que eu vou fazer. Então, Rosa, eu vou seguir teu voto. A minha dieta que eu vou ter que continuar. Tá bom, tá ótimo. Cláudio, fala aí também. A dieta do Todo Fausto mundo também. se dieta. A reação que o meu cunhado vai ter essa semana, depois que perder de novo. Cunhado, Muita gente, depois que ele perder de novo na sinuca pra mim. então é preocupante pra ele, né? Não, mas eu fico de verdade, meu pai de verdade. Eu não tô brincando, é preocupado. Tu perde sempre, Sérgio? Não é sempre não, quando ele tá jogando comigo a gente ganha. É por isso que eu choro. Bem, se toda preocupação fosse isso, né? A vida estava muito boa. Não é verdade? Mas para Aqui, ó, tem sair mais uma bem... aqui falar. Oi? Eu estou até rindo. Minha preocupação é terminar minha mudança, que eu estou 2 meses fazendo. Isso é preocupante. Vamos orar então. Vamos orar para Deus ajudar você. Casa. Estou pagando aluguel em 2 lugares. Então a minha preocupação é essa, Isso é entregar essa preocupante. semana. Vamos ver se essa semana consegue, né, finalizar essa mudança, enfim. Quarta pergunta, e eu não quero ouvir respostas agora, mas você precisa ouvir sua resposta, tá bom? Certo? Vou fazer a pergunta, você precisa ouvir sua resposta aqui na sua mente. E tenha certeza de uma coisa, Deus vai ouvir sua resposta. A quarta pergunta. Deus, ela vem seguida de outras perguntas. Deus é o primeiro na sua vida? Deus é o primeiro na sua vida? Se a resposta for não, se hoje Deus não é o primeiro na minha vida, na sua vida, qual foi a última vez que Ele foi o primeiro na sua vida? Se a resposta for não, claro. Mas hoje Deus é o primeiro na sua vida? É prioridade na sua vida? Quando eu estava lendo um livro cristão, e eu vi essas 4 perguntas, e o livro falava, interessante, um tema que talvez ninguém parou para pensar até agora, eu não tinha parado para pensar também. O livro falava ali sobre Davi e Golias. Interessante. Por que será que é importante eu saber qual foi a última vez que eu chorei? Por quê? Por que será que é importante eu saber o que eu preciso mudar na minha personalidade, o que está me preocupando? Ou se Deus é o primeiro da minha vida? Porque quando a gente vê a história de Davi e Golias, eu acredito que todos conheçam, mas abra a Bíblia, quem puder. Em 1 Samuel a gente vai ler esse verso juntos para terminar. 1 Samuel 17, 45, se eu não me engano. Isso.
1 Samuel 17:45. Eu aprendi 3 lições que eu só vou comentar. A gente não vai entrar muito em detalhes, mas que mudaram muito a minha vida. E eu tenho certeza que pode mudar a vida de quem colocá-las em prática. 1 Samuel 17:45. Quem lê pra gente? Davi? Desculpa. Não, você lê melhor que eu. Eu tô sem óculos. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi estava de frente para um gigante. O gigante vinha contra ele com o quê? Lança, dardos. Em algumas versões, no lugar de escudo, fala dardos, espada. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Eu tenho certeza que Deus olhava para Davi, mesmo vendo as falhas de caráter, de personalidade dele, e ele, quando olhou para Davi, falou: quem dera que ele tivesse tal coração que me temesse. Ele viu que realmente Davi temia Deus. E a gente pode aprender hoje várias lições, mas eu quero compartilhar o que eu aprendi com essa história de Davi. 3 lições apenas, que fizeram muita diferença na minha vida, e eu tenho lutado para colocar em prática, para continuar lutando contra as falhas da minha personalidade. Primeira lição. Não sei se todos conhecem a história de Davi, mas a primeira lição, depois eu vou entrar nesse detalhe. Primeira grande lição, quando Davi enfrentou o gigante Golias. Elber, nunca preste atenção nos comentários das pessoas que dizem que você não é capaz de lutar contra um gigante. Porque sempre, meus amigos, sempre vão haver, esse é o verbo, certo? Sempre vão haver comentários dizendo assim: tem certeza que você quer fazer isso? Tem certeza, Elber? Olha, eu te conheço muito bem. Eu vou te dar uma dica como teu amigo. Não vai não, senão você vai quebrar a cara. Quem conhece a história de Davi sabe que alguém falou isso para Davi. Quem foi? Quem falou para Davi? Não vai não, Davi, o que você está fazendo aqui? Os próprios irmãos de Davi, da família dele, sangue dele. Davi, o que você está fazendo aqui? Vai embora, cara. Nunca, primeira grande lição, não escute aquelas pessoas que dizem que você não é capaz de vencer um gigante. Não dê atenção. A gente precisa dar atenção ao Deus de Israel, ao Deus dos exércitos de Israel, que diga: vai, porque eu estou contigo. Davi, é claro, ele não venceria o gigante sozinho. Tanto que ele falou que ia contra o gigante com quem? Com Deus dos exércitos de Israel. Não perca tempo. Não perca tempo ouvindo quem fala que você não é capaz. Infelizmente, eu perdi muito tempo com isso, sabia? Quando eu fiz minha faculdade, eu fiz uma disciplina chamada bioquímica. Não sei quem é da área da saúde já estudou isso. E quando eu fiz essa disciplina, muita gente falou assim: olha, Albert, cara, bioquímica é muito difícil. Muito difícil. Só eu já reprovei 5 vezes. Um amigo falando. Eu falei: meu Deus. E o que aconteceu comigo? Reprovei. Bom, não precisava. Mas o que aconteceu comigo? Reprovei. Porque a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça foi: olha, isso aqui é difícil mesmo. Aí depois de tanto fazer... Não, desculpa, não, de tanto fazer não. Mas depois de assistir a matéria pela segunda vez, eu cheguei na sala de aula. Interessante, foi depois que eu aprendi, já tem tempo já que eu li esse livro, tá, que eu estou falando, que eu aprendi essas lições. Aí, depois que eu entrei na sala de aula, bioquímica, eu falei assim: olha, eu vou tentar achar essa matéria a matéria mais legal do mundo.
E aí eu passei com 9,5, 9,8 minha média bioquímica. E até hoje eu gosto de bioquímica. Então, não dê ouvido, porque sempre vai ter gente olhando para você e falando, olha, você não é capaz. Já viu o teu tamanho, o tamanho dele? Já viu o desafio? Já viu a tua capacidade? Você não fala bem, você não é isso, não é aquilo. Não dá, por favor. Não dê ouvidos. Primeira lição. Segunda lição, vou tirar uma colinha aqui, para eu falar certinho. Ah, sim. Qual a primeira lição? Não dê ouvidos com aqueles que acham que você não pode enfrentar o gigante. Não é capaz de enfrentar o gigante. Nunca dê ouvidos. Segunda lição, muito importante. Lute com suas armas, do seu jeito, e não com as armas dos outros. Isso é muito importante. Se for enfrentar, não queira enfrentar do jeito que meu amigo enfrenta. Eu vou tentar fazer do jeito dele. É claro que muitas vezes um bom conselho é sempre bem-vindo, e claro que às vezes a gente pode imitar o jeito de outras pessoas. Mas se você não consegue ler bem, não estou enxergando, você não vai ler bem com meu óculos, né? Eu tenho 10 graus de hipermetropia. Então, não está conseguindo ler? Não, também. Aí você não vai ver nada. Você tem que usar o que foi feito para você. Então não tente lutar contra o gigante com a arma de outra pessoa. Deus, isso é o mais importante de tudo. Deus deu para cada um, as armas certas para vencer os gigantes da vida. Não tenha dúvidas disso. Você tem sua arma, todos têm a sua arma. Não ache que está desarmado, despreparado. Pode até ser, sim, que eu não coloque em prática, não me habilite a usar minhas armas e por isso eu esteja despreparado. Mas hoje, que dia é hoje? Sábado, qual dia do mês? Nem sei, 14. Hoje, dia 14 de outubro de 2017, Deus está colocando de novo nas minhas e nas suas mãos as armas certas para vencer o gigante. Amém? Deus está colocando hoje as armas corretas. Talvez você já use elas, mas para quem não usa, Deus está colocando hoje de novo. E eu vou só falar de 2 armas aqui que são essenciais para vencer qualquer gigante na vida: a leitura da palavra de Deus e a oração. A leitura da palavra de Deus e a oração. Qual foi a última vez que você abriu sua Bíblia para ler com Deus? E qual foi a última vez que você ajoelhou para orar e conversar com Deus? Primeira lição, não se intimide, não dê ouvidos para aquelas pessoas que falam que você não é capaz de vencer o gigante. Nunca faça isso. Segunda lição, lute com as armas que Deus te deu, com as suas armas, e não com as armas de outras pessoas. É claro que quem olhou para Davi e viu Davi chegando na frente de um gigante com uma funda e 5 pedrinhas, pensou que Davi era o quê? Sinceramente, maluco. Mas Davi sabia qual era a sua arma. Davi até tentou usar a arma de quem? De Saul. Davi até tentou colocar aquela armadura, o escudo, mas ele não conseguia nem andar. O negócio era tão pesado. E se ele lutasse com a armadura de Saul, ele não iria vencer o gigante. Não iria. Ele lutou com a arma que ele aprendeu a lutar desde pequeno, desde criança. Davi era pastor de ovelhas, ele já livrou as ovelhas de leão, de urso, com uma funda. Porque ele sabia que Deus estava do lado dele. Então, segunda lição, lute com as suas armas. Se hoje você não sabe qual é o seu dom, qual é a sua arma, qual é o seu talento, hoje chegue em casa e fale: Senhor, eu ouvi que eu tenho uma arma. Por favor, Senhor, mostre qual é o meu talento, qual é o meu dom e como eu posso vencer esse gigante. Tá bom? E a terceira e última lição. Sim. Coloque seu foco no que Deus promete fazer e não no que o gigante ameaça fazer. Irmãos, isso é muito sério. Coloque o seu foco no que Deus promete fazer. Deus prometeu.
E Ele vai cumprir. Deus prometeu que vai voltar, não prometeu? E Ele vai voltar. Acredite você ou não, Jesus vai voltar. Coloque o seu foco no que Deus promete fazer e não no que o gigante ameaça fazer. Irmãos, meus amigos, Deus é maravilhoso. Deus um dia enviou seu Filho, Jesus, para morrer na cruz por mim e por você. Deus, Ele não olha, podem acreditar nisso, Ele não olha o nosso defeito de caráter, porque Jesus veio a esse mundo, Ele sabe que é difícil a gente andar aqui nesse mundo. Mas Deus sabe que quando a gente se coloca ao dispor dEle, quando a gente se coloca nas mãos dEle, milagres acontecem na nossa vida. E às vezes a gente fica dando muito ouvidos ao que o gigante, ao que o nosso inimigo ameaça fazer. E às vezes a gente esquece de ouvir o que Deus promete fazer e vai fazer. Tem uma frase que diz o seguinte: aquilo em que nós pensamos, nós nos tornamos. Aquilo em que nós pensamos, nós nos tornamos. Quanto mais tempo eu passo com uma coisa, mais semelhante eu fico àquela coisa. O Salmo 115, no verso 8, diz assim. O Salmo 115 inteiro fala sobre o Deus do mundo em comparação ao Deus de Israel, ao Deus do céu. E começa falando que não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós. Os deuses deles têm mãos, mas não podem apalpar, têm pés, mas não podem correr, têm olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem falar. O nosso Deus está no céu. Isso que fala o Salmo 115, no verso 8, diz assim, em relação aos deuses do mundo: tornem-se como eles, tornem-se como esses deuses que têm mãos, mas não apalpam, olhos, mas não ouvem, ouvidos, mas não ouvem. Tornem-se como eles todos os que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Isso que diz o verso 8. Ou seja, nós somos como Deus a quem adoramos. Se o nosso Deus tem mão, mas não fala, pensa bem qual é o Deus desse mundo. Talvez seja até um celular. Tem mãos, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, tem mãos, mas não apalpam, desculpa. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam com você. Tem pés, mas não correm a teu encontro. Se você adora esse Deus, mais parecido você vai ser com Ele. E isso me preocupa. Isso me preocupa. Porque eu não quero parecer com os deuses desse mundo. Por que isso me preocupa? Por causa desse meu defeito de personalidade, que às vezes eu não consigo falar bem. Porque se o meu Deus tem boca e fala, e eu adoro esse Deus, eu preciso usar minha boca para falar. Se meu Deus tem mãos e acolhe aquelas pessoas necessitadas, eu preciso parecer com esse Deus também, que acolhe e veja alguém passando necessidade e vou lá e dou um abraço nele. Se meu Deus tem perna e vem ao meu encontro quando eu caio, eu preciso parecer com esse Deus também, que veja um irmão cair, um amigo meu cair e vou lá correndo para levantar ele. Então, meu amigo, minha amiga, confie nesse Deus que tem olhos e vê, que tem mãos e te abraça. E nunca escute as ameaças do gigante. Qual a terceira lição? Coloque seu foco no que Deus promete fazer e não no que o gigante ameaça fazer. Para terminar, só uma pausa aqui. Eu gostei muito desse relógio. De verdade mesmo. Mas por que do meu Deus? Porque então, às vezes quando eu vou falar em alguma igreja maior, assim, uma igreja grande, eu tenho dificuldade de ver a hora. Porque o relógio é pequenininho, às vezes é digital, é em bolas. Alguém fala, eu tenho que aumentar o óculos, mas não dá, é sério mesmo, já tá no máximo e às vezes não dá para enxergar direito. Aí eu fui numa igreja uma vez e falei, poxa, tinha que pegar aquele relógio da Central do Brasil e colocar lá. Aí hoje quando eu cheguei aqui, eu falei, não é que fizeram isso? Pegaram e colocaram, não tem como passar da hora. Meus amigos, eu vou contar uma história aqui para terminar, e o grupo já deve estar até cansado de ouvir isso. Mas finjam que é a primeira vez, tá bom? O grupo, finge que é a primeira vez que eu vou contar isso aqui. Eu estava em Belo Horizonte e eu estava... Agora eu vou explicar esse trabalho. É um trabalho chamado comportagem. Todas as minhas férias da faculdade eu viajava para um estado do Brasil, mais para Minas Gerais, e eu vendia livros
da Casa Publicadora Brasileira, uma editora da Igreja Adventista que tem diversos livros. Então os estudantes se reuniam nessas cidades e vendiam livros, davam palestras em igrejas, escolas, empresas e tal, nas casas também. E eu fui para Belo Horizonte fazer esse trabalho. E estava no inverno. E eu tinha que voltar para o Rio de Janeiro para resolver alguma coisa aqui no Rio e voltar de novo para BH. E eu comprei minha passagem de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. E a minha passagem estava marcada para as 10 horas da noite, de ônibus, de BH para o Rio. Antes eu passei na casa de um pastor, meu ônibus sairia às 10, eu passei na casa dele 9 horas para bater um papo, ele morava ali perto da rodoviária, mas o papo estava tão bom que quando eu olhei para o relógio, já era 10 para as 10, 9h50. Eu peguei minha mochila, era inverno isso, e lá em Belo Horizonte faz muito frio, não sei quem já passou inverno lá em Minas, em Belo Horizonte. Eu peguei minha mochila e saí correndo igual desesperado para a rodoviária. Mas saí correndo pela rua, tal, pedindo licença, barrando as pessoas, cheguei na rodoviária, consegui, acho que só faltava uma pessoa para entrar, assim, eu cheguei, com licença. Eu estava suando tanto que tirei meu casaco, coloquei na minha mochila e o rapaz até perguntou assim, você quer levar a mochila em cima? Não, quero levar embaixo para lá em cima ficar mais à vontade. E até dava para colocar em cima assim, mas eu não pensei. Aí, não, pode colocar aí embaixo. Subi, sentei, que bom, respirei. O ônibus executivo ligou o ar-condicionado e depois de um tempo, uma senhora sentou do meu lado, acho que ela tinha ido ao banheiro, ela sentou do meu lado, aí olhou bem assim pra mim. Aí falou assim, ô jovem, você não quer colocar um casaco não? Eu falei, não senhora. Ele falou, não, muito obrigado, tô bem assim. Então tá, mas vai esfriar, hein? Vai fazer frio. Eu falei, não, tá bom. Ela falou, tem certeza que você não quer colocar o casaco? O ônibus ainda não saiu. Eu posso pedir para o motorista, olha só, eu posso lá pedir para o motorista. Ela falou, você pode ir lá embaixo pegar a sua mochila. Eu falei, senhora, não precisa. Eu estava meio nervoso, mas para não me alterar, eu falei assim, senhora, não precisa. Eu estou muito bem assim. Meus amigos, as pessoas mais velhas merecem nosso respeito. Por quê? Porque elas entendem melhor da vida. Já passaram por todo tipo de situação. Né? E hoje eu estou caminhando também. Só não ficar velho quem quer morrer cedo. Né? Eu não quero morrer cedo. A não ser que Jesus volte logo. Né? Para nos buscar e tirar desse mundo horrível. Mas elas merecem nosso respeito. E eu aprendi isso de forma dura. O ônibus saiu. Irmãos, meus amigos, 10 minutos depois que o ônibus saiu, o sangue esfriou. E eu estava como no ônibus, ali na cadeira? Eu estava tremendo, mas tremendo muito de frio. Estava frio mesmo. Eu estava com uma camisa assim de malha e eu estava com muito frio. Eu até coloquei as mãos por dentro, assim, fiquei assim, por dentro da camisa. E eu fiquei mesmo, eu estava com tanto frio que eu orava a Deus. Eu até cheguei assim, Senhor, por favor, me perdoa, assim. Me perdoa porque essa senhora que estava do lado, ela falou que eu tinha que pegar meu casaco. Eu realmente poderia ter dado avisado, mas me perdoa porque eu não dei ouvidos. Ameniza um pouco o frio, ou pelo menos me dê um sono para que eu durma e acorde só de manhã. E Senhor, por favor, que ela não esteja vendo isso aqui. Que ela não esteja olhando. Mas eu confesso que eu orei assim. E veio o sono. Peguei no sono. Aí quando eu acordei, eu falei, deve ser de manhã. Olha, tinha passado 10 minutos. Não é possível, não é possível. Mas eu não tinha coragem de fazer assim, ó. Do lado. Eu não tinha coragem, porque na minha mente, se eu fizesse assim, aquela senhora estaria assim, ó. Então eu ficava assim, eu estava na janela, ainda bem, eu ficava assim na janela, batendo a cabeça, tremendo. Quase pediu um abraço a ela. Agora, acreditem no que aconteceu. Às vezes eu me emociono quando lembro disso, porque eu não sei se eu vou vê-la de novo, provavelmente não aqui nesse mundo.
Mas eu estava tremendo ali no ônibus. E eu só senti, depois de um tempo, uma mantinha quentinha em cima de mim. Sabe o que ela fez, aquela senhora? Ela levantou, viu que eu estava com frio, viu que eu jamais iria olhar para ela e admitir o meu erro, mas ela levantou, abriu sua mala, tirou uma manta quente, talvez ela iria usar para ela, mas ela devia ter duas. Eu confesso que não olhei para isso. Mas eu sei que ela fez isso. Ela levantou, pegou a mantinha e colocou em cima de mim. Eu nunca vou esquecer disso. Como é que eu vou esquecer disso? Nunca vou esquecer. Ela poderia muito bem falar assim, eu sei que você não está dormindo. Eu sei que você está dormindo. Por que você não pediu para o motorista abrir a porta? Por que você não fez isso? Hein? Por quê? Por quê? Ela não falou nada. Pegou a mantinha dela e colocou em cima de mim para me aquecer. Às vezes a gente dá muito ouvido às ameaças de Satanás, do nosso inimigo, porque ele que fala assim com a gente. Tá vendo só? Tá vendo só o que você fez? Não tem mais jeito não, meu amigo. Não tem mais jeito não. E nem adianta querer orar agora. Nem adianta querer, Senhor, me ajuda. Nem adianta fazer isso. E é justamente nessa hora que Deus coloca aquela manta quentinha de graça em cima de nós. Agora basta nós aceitarmos ou rejeitarmos. Eu aceitei uma boa. Estava com tanto frio, eu aceitei e tive uma noite muito, muito tranquila. Uma noite muito tranquila. Meu amigo, não dê ouvidos ao que o gigante fala para você. Não perca tempo ouvindo o que as pessoas falam que você não pode fazer. Mas perca o seu tempo, entre aspas, com Deus, aquele que coloca a sua manta de amor e de graça em cima de mim e de você. Que hoje, dia 14 de outubro, são exatamente 11h50 da manhã, você nunca esqueça o que Deus fez por mim e por você. O nosso Deus, Ele é um Deus que nunca falha, isso o grupo vai cantar agora. O nosso Deus nunca falha, nunca falhou, nunca falhará. Quando tentações e provações vêm com força, é só a gente pensar. O nosso Deus nunca falha. Lembra dessa história? Na época e no momento mais frio e difícil da sua vida, mesmo que você tenha medo de olhar para Deus, Ele vai estar com uma mantinha para te aquecer. Não esqueça disso. Isso não é historinha que eu estou contando para ilustrar alguma coisa. É a pura verdade. Deus, Ele nos aquece com muito prazer. E não esqueça que Deus, nosso Cristo, nunca falha. Amém. Corações aqui tiveram ao Senhor, e ainda tantos hoje que procuram seu amor, e para sempre cantarão, e sem nenhuma exceção, Cristo nunca tempo atrás seu povo Ele guiou. Então a terra veio pra mostrar o seu amor, e surgiu para provar que a história era real, pois jamais falhou. Estou em tentação, não temo, sei que o mal não vencerá, porque nunca falhará.
vezes este mundo nos faz enfraquecer. Sabemos que sem Cristo não iríamos vencer. Mas é maravilhoso ter, sim, a certeza dele aqui. Pois não falhará. O que posso eu fazer aqui para que o mundo possa ver? Não há nenhum mistério, pois é fácil compreender que Jesus sua vida já deu e todo o mal por nós venceu. Jesus jamais falhou. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. Se estou em tentação, não temos em que o mal não vencerá, porque nunca falhará. Cristo, Cristo.